Se existe um desenho que praticamente todo mundo já esbarrou na vida, é esse aqui. A esponja amarela que ri de tudo, a estrela do mar mais sem noção dos desenhos e aquele vizinho que vive de mau humor. Exato, eu tô falando de Bob Esponja. Os episódios basicamente giram em torno da vida do Bob Esponja, seja trabalhando no Siri Cascudo fazendo hambúrguer de Siri, ou se metendo em situações absurdas com personagens como Patrick ou até o próprio Lula Molusco. Esse desenho surgiu lá em 1999, criado pelo Stephen Hillenburg. Desde então virou um fenômeno absurdo. Pra você ter noção, Bob Esponja virou praticamente o mascote da Nickelodeon, tipo o que o Mickey é pra Disney. Só que tem um detalhe, nem sempre essa popularidade jogou a favor da série. Na verdade, com o tempo, ela acabou sendo um dos motivos para a queda de qualidade desse desenho. Falando um pouco sobre a criação do desenho, ele foi criado pelo Stephen Hillenburg. E o mais curioso é que ele não começou como animador. Na verdade, Stephen era biólogo marinho. Sim, o criador de um desenho sobre uma esponja fritando hambúrguer era literalmente um cara que estudava o fundo do mar. Ele dava aula sobre a vida marinha e, para facilitar o ensino, resolveu criar uma espécie de história em quadrinhos educativa. Era basicamente uma HQ sobre criaturas que vivem em regiões entre marés. E lá já existia um personagem que era o início que temos hoje como o Bob Esponja. Mas ele era bem diferente do que a gente conhece hoje, visualmente mais próximo de uma esponja real. Bom, essa ideia nunca foi pra frente comercialmente, mas acabou plantando a semente de tudo. Depois disso, o Stephen decidiu contar histórias através da animação. Ele entrou na Cal Arts, uma das escolas mais importantes do mundo nesse meio, e durante esse período trabalhou em algumas produções. E um dos colegas dele viu aquela ideia antiga da HQ e incentivou ele a transformar aquilo em um desenho. E bom, assim nasceu o Bob Esponja. Quando ele apresentou o projeto para Nickelodeon, não foi aquele amor à primeira vista. A emissora queria algo mais seguro, tipo transformar o Bob numa criança em um ambiente escolar. Mas o Stephen ignorou isso completamente. Ele queria fazer algo diferente. E o episódio piloto mostra basicamente o Bob tentando conseguir um emprego no Siri Cascudo. E foi um sucesso. Isso garantiu a produção da primeira temporada inteira. Quando o desenho estreou, foi um recorde. Milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. E o mais impressionante, não era só crianças, adultos também assistiam. Isso não era por acaso. O humor funcionava em camadas. Quando você é criança, você ri do Bob. Quando você cresce, você começa a entender o Lula Molusco. Isso é muito genial. O desenho foi pensado para funcionar em diferentes fases da vida. Isso explica porque ele marcou tanta gente. Durante esse período, o Stephen estava totalmente envolvido, tudo passava por ele. Até que no início dos anos 2000, ele decidiu focar em um projeto maior, o primeiro filme. Lançado em 2004, o primeiro filme do Bob Esponja foi um sucesso enorme. E mais do que isso, era para ser o final da história, conforme relatos do próprio Stephen Hillenburg. Só que, óbvio, aí veio o problema. Bob Esponja não era só mais um desenho, era uma máquina de imprimir dinheiro. Produtos licenciados geravam bilhões com Bob Esponja, e a Nickelodeon não ia simplesmente encerrar isso. Então continuaram, mesmo contra a ideia original do Stephen. E bom, o Stephen deixou de comandar diretamente a série, e a partir daí muita coisa começou a mudar. Uma das principais mudanças foi algo conhecido como flanderização. Sim, veio lá dos Simpsons, mas é basicamente quando um personagem complexo vira uma versão exagerada de uma única característica dele. E isso aconteceu com todo mundo. O Bob deixou de ser um personagem inocente e virou alguém exagerado e irritante. Patrick deixou de ser só ingênuo e virou alguém que toma decisões absurdas sem sentido, um completo idiota. O Lula Molusco ficou ainda mais amargo, alguém visivelmente depressivo dentro da série. E o seu Siriguejo virou praticamente obcecado por dinheiro em níveis extremos. Os personagens viraram caricaturas. Isso impactou diretamente a qualidade das histórias. E claro que depois do primeiro filme, a Nickelodeon produziu diversas outras obras, como filmes e spin-offs para sugar ainda mais desse desenho. Eu não julgo, todos precisam pagar as contas. Mas talvez tenham perdido o que fazia do Bob Esponja tão especial, o contraste entre a visão infantil e adulta sobre o desenho. Porque quando assistimos na infância damos risada, e quando crescemos entendemos alguns personagens. E entendemos situações que não faziam muito sentido quando éramos criança. Mas quando você faz os personagens perderem outras características, o desenho fica exclusivamente infantil. Pois seu único propósito é prender a atenção por alguns minutos e se deformar ao máximo para arrancar o mínimo da reação de uma criança, repetindo cada vez mais e mais as piadas no mesmo episódio até. No fim das contas, Bob Esponja é um exemplo muito claro de algo que nasceu de uma ideia apaixonada, virou um fenômeno global e acabou sendo esticado além do que talvez deveria. Isso não apaga o impacto que ele teve, nem a qualidade das primeiras temporadas, mas mostra como decisões comerciais podem mudar completamente o rumo de uma obra. E talvez o mais curioso de tudo seja que o melhor final de Bob Esponja já tinha sido feito lá em 2004.
Bom, pessoal, eu não tô atacando o desenho, sério. Eu só tô contando um pouco da minha visão e do que eu vi muitos falando na internet também. Pois é meio geral esse sentimento de que a série se voltou totalmente para uma caricatura exagerada com piadas repetitivas. Afinal, eles precisam fazer isso para que o desenho continue rendendo dinheiro para eles, né? E como eu disse, eu não julgo isso, eu só não assisto mais. Eu prefiro as primeiras temporadas, até a quarta temporada mais ou menos, onde os episódios realmente eram únicos e os personagens eram interessantes de fato. E eu vi muita gente comentando que os roteiristas continuaram nas próximas temporadas. Os mesmos roteiristas das primeiras temporadas continuaram até a nona, décima e assim vai. E sim, realmente continuaram. Só que por não passar pelo teste de qualidade do Stephen Hillenburg, a Nickelodeon moldou o roteiro para ficar cada vez mais maçante. Mas enfim, como eu disse, não tô criticando. É só a minha visão, é a minha opinião, enfim, você tem a tua. Bom, eu espero de coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma maneira. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!